a gente trouxe a Nath porque é uma mulher que está trabalhando à frente da agroecologia, da educação ambiental. Então, já faz uns anos que está nessa jornada mesmo, né? De trabalhar com formação de professores, formação de estudantes também. E dentro de São Paulo, né? Que é uma cidade aí de concreto, prédio, muito carro, muita poluição. Então, é muito legal a gente conhecer pessoas que estão dentro das cidades num contrafluxo mesmo, né? Assim, um caminho de resistência, né? E é assim, com toda a pauta e com toda essa questão climática que está acontecendo, né? Hoje em dia, no planetário mesmo, né? Não tem. Acho que nada está acima, assim, né, dessa questão agora que é de sobrevivência, né? Assim, a gente, né, agora tá surgindo um fenômeno aí de ansiedade climática, né? Então, né, tem várias pessoas, eu mesma, vários dias eu me pego, assim, às vezes eu acordo com uma sensação estranha, né? De aquela sensação de fim de mundo e fala, nossa, aí você vê uma notícia aqui e vê uma notícia ali acontecendo em lugares e espaços diferentes, né? De diferentes localizações, distantes um do outro, e ao mesmo tempo tudo isso acontecendo. Então, existe um chamado, um grito mesmo, para a gente estar olhando para essa questão ambiental, agora mais do que nunca, né? Assim, de emergência mesmo, né? Climática. Então, é muito legal, acho assim, importantíssimo estar com a Nath aqui nesse bate-papo mesmo, para falar um pouco da trajetória dela, de como que ela encontrou aí esse caminhar, né, Nath? E pode se apresentar um pouquinho aí para quem está aqui. A gente vai ficar vai deixar a live gravada e aí depois a gente vai subir para o nosso canal do Guatá no YouTube. Então, a partir de agora, assim, dessa semana a gente já vai começar a colocar esse ciclo de lives lá também, né? Para quem perder, para quem quiser assistir, vai estar tendo essa possibilidade também. Então tá bom, Nath. Agora a palavra é toda sua. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. E agradeço muito pelo convite de vocês para a gente poder fazer uma troca bem legal aqui. Bom, a minha trajetória, eu caí assim no meio ambiente, não caí diretamente na educação, não caí diretamente na agroecologia, foi meio que um caminhar. E porque originalmente, assim, por formação, eu era da área de TI. Então, assim, eu fiz uma mudança radical na minha vida, justamente por me sentir confortável na minha própria pele. Assim, eu não sentia que a Natália ela não pertencia àquele mundo. Então, rolou assim vários processos de saúde, processos emocionais, para que assim eu entendesse que o meu caminho era outro. E isso aconteceu assim também quando eu estava com uns 30 anos. Então é uma caminhada que já vem ocorrendo já faz algum tempo, né? E eu trabalhava em banco, bancão, então assim, adoeci e aí eu entendi que eu tinha que mudar a minha vida. Acho que a gente está falando dessa emergência climática, né? A gente precisa mudar, eu acho que é nesse sentido, assim, a gente tem que mudar da água para o vinho e aconteceu algo mais ou menos assim comigo. Então, eu procurei uma outra graduação, comecei do zero, fui estagiária, então assim, teve uma mudança em todos os sentidos, né? Não só profissionalmente, mas uma mudança assim, em termos alimentares, em termos de filosofia de vida, de ter outros olhares sobre essa relação também minha com o mundo que me cerca. A gente, acho que o ser humano ele se dissociou muito por entender que a gente está longe da natureza, né? A gente aqui e a natureza lá. E eu também me senti assim, né? Assim, aquela natureza ela estava só lá quando eu estava viajando, né? De férias, legal.
E quando teve essa viradinha de chave, eu entendi que eu fazia parte de tudo isso, né? E que eu queria trabalhar em prol dessa reconexão, desse cuidado com o meio ambiente, né? E aí acabou calhando que os caminhos me levaram para trabalhar com as plantas, né? Dentro desse lugar do meio ambiente, eu acabei caminhando para as plantas e para a educação, né? Que é assim a base, assim a gente entende que é a base de tudo, né? O nosso entendimento como ser humano nesse mundo, a base está a educação. E na agroecologia daí acabou indo nesse caminho, né? Durante literalmente os rolês que eu fiz por aí, essa itinerância, né? Que você Eu viu, foi a quero, itinerância. queremos ouvir um pouco sobre esses rolês, sobre essa sua itinerância nesses espaços que você passou, assim, Nath. Conta um pouquinho, né? Você falou que você passou pela Chapada Diamantina, passou Minas Gerais também. Então, conta um Sim. pouquinho, assim, sobre esses lugares e também se teve algum lugar que você se encantou muito, né? Assim, conta pra gente um pouquinho como que foi esse... Acho que nessa construção, né, de experiência e de entender, assim, expandir, né, expandir a bolha. Aí eu tive realmente a oportunidade de fazer uma vivência por Minas, sul de Minas, em vários produtores de orgânicos. Então, assim, gente que fazia agricultura biodinâmica, que fazia agricultura orgânica convencional. E aí, assim, bebendo de várias fontes, eu fui me encantando com isso, né? Porque eu falei, gente, é uma riqueza de conhecimento muito grande, né? Então, assim, é de cuidado com as pessoas, é de cuidado com o meio ambiente, cuidado com a alimentação. E, assim, eu passei um bom tempo, assim, só me alimentando de orgânicos. E aí, naquela época, já começou, assim, eu falei, nossa, gente, eu me sinto diferente, né? E depois que eu emendei esse movimento de Minas, aí eu fui para a Chapada Diamantina, mas meio que eu fiquei lá e também fiz um circuito ali pela costa sul da Bahia, ali onde tem a produção de cacau. Então, assim, lá na Chapada foi uma troca muito grande com relação às culturas tradicionais, né? E que também, assim, é muito rica lá. E aí, na, no sul, ali na Ilhéus, Itacaré, eu tive a oportunidade de ficar numa ecovila, de morar numa ecovila, assim, no meio do nada, acompanhar o processo todo da produção de chocolate, isso num assentamento do MST. Então, assim, tipo, aquilo mudou completamente a minha. Assim, eu já tinha uma visão, né, assim, correta do que é o movimento, mas quando você vive o movimento ali, assim, fora. Assim, é incrível, porque lá eles fizeram um projeto de restauração assim muito grande da Mata Atlântica lá. Então, foi um lugar assim, que era só pasto e 20 anos depois você tem aquelas árvores lindas, magníficas, a produção de cacau orgânico, eles fizeram de uma forma de fazer um chocolate de verdade, agroecológico, orgânico, ganhou vários prêmios, inclusive, para quem quiser depois ver, assentamento Terra Vista, e o chocolate Terra Vista também. Vou Aí, assim, E sim, não, eles fazem um eu acho muito trabalho importante você estar falando sobre. Não ia sobre dizer que eu acho muito movimento. importante você estar falando sobre isso, Nath, porque assim, né? As pessoas têm uma visão muito distorcida sobre os movimentos, né, do MST e tudo mais. E assim, a gente não tem noção do que realmente é um assentamento, de como é organizadíssimo,
né? E assim, e aí fala assim, se você tem alguma dúvida, se você não quer acreditar no que eles falam no jornal, alguma coisa assim, vai conhecer um assentamento, eles são Exatamente. super abertos, eles são super receptivos. Vai lá e vai conhecer de perto o trabalho deles, porque é muito rico e muito, muito incrível, né? Como você está dizendo. E muito trabalho, né? Para você Tem muito conseguir trabalho. regenerar uma área devastada, né? De gado e trazer isso para um sistema agroflorestal e uma produção, né, que regenera, né, e que melhora a terra, além de tudo, né, é muito trabalho, né, não é fácil. A gente, com um pedacinho de terra, às vezes a gente fica, né, Tá lá. fica ali, é um cuidado constante de noite, né, então e ainda mais sem um monte de uso de agrotóxico e dessas coisas assim que agridem mais, né? Então, E assim, claro, eles têm dificuldades, com certeza, por conta desse preconceito também, né? E por conta do viver em comunidade, assim, é bastante gente, cada um tem o seu interesse, mas essa, essa riqueza, né, assim, de experiências que tem dentro de um assentamento, cara, como você falou, assim, vão conhecer. Porque é isso, assim, a grande mídia, né, não a mídia alternativa, mas a grande mídia, ela coloca um, um grande estigma em cima, né? E na verdade não é. Então, assim, esse assentamento, inclusive, ele é referência, como vocês falaram, na área de agroecologia, na parte de regeneração, tem fotos, assim, do antes, de 20 anos atrás e agora, que assim, você desacredita. E, de fato, assim, o chocolate deles é um chocolate que ele é premiado, inclusive. Né? Então, assim, para você a potência do trabalho que eles estão fazendo lá. Tem uma liderança super forte, né, que consegue fazer essa mediação. Então, assim, gente, assim, lá é uma referência muito forte para mim, porque justamente também eu entendi que aquele chocolate que a gente come, a gente compra no mercado, aquilo não é chocolate, né? Então, é a gente açúcar passa açúcar e gordura. e gordura. Açúcar e gordura. Tem pouquíssima massa de cacau ali, né? Então, a gente fala que a gente vira chata, né? Porque você fala assim, gente, Uhum. isso não é Não é chocolate, isso. né? Não, Ô, não. Nath, e aí quando a gente vai conversar com quem está aí nesse movimento do, né, ambiental, tem aquelas, né? Eu de vez em quando vou falar também, falar os termos, né? Então, eu queria que você trouxesse, assim, para nós leigos, um pouco a diferença de permacultura, agroecologia e sustentabilidade, que são três termos que a gente escuta muito e eu acho que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Como que a gente fala isso? Como que você pode explicar para a gente um pouquinho? Eu vou começar com a sustentabilidade. Né? Eu vou assim, até pegar só o trechinho aqui, a colinha do conceito, né? Porque para a gente só colocar tudo no mesmo nível. Então, fala-se que a sustentabilidade ambiental é o princípio de buscar um equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a sua disponibilidade. Então, assim, que a gente deveria usar os recursos naturais, fazer assim, ter as nossas atividades humanas, mas que a gente use isso de forma consciente. E permitindo, assim, respeitando os limites, permitindo que ela se regenere. Então, assim, gente, assim, eu vejo que, assim, foi uma grande falácia, né? Porque a real é que isso, de fato, na prática, ela é muito bonita na teoria, mas na prática ela não acontece, né? Com certeza não. Tem alguém falando que está congelando. De todos nós? Ou... Aqui para mim aqui tá ok. Se mais para alguém aí tiver congelando, Ah, avisa.
A Carol, ela tinha congelado, mas ela voltou depois, para mim. A internet da Carol costuma dar umas congeladinhas, a gente já se acostuma. Carol, Eu acho que tá agora em deve tempo real. estar. Acho que ela não deve estar ouvindo. É. Mas Mas senão a gente a gente continua. pode seguir, porque a da Carol às vezes acontece isso mesmo. Senão a gente acaba. Aí ela, qualquer coisa pode sair e voltar, se travar. Tá, o pessoal falou que tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, assim, nessa questão da sustentabilidade ambiental, quando eu fiz logo essa transição, né, de carreira, o primeiro lugar da área Acho que ambiental só que eu para trabalhei, Ana mesmo mandou aí. Ana, mas Os que demais estão voltou. dizendo que tá ok. Acho que só para Ana lá. Então, quando eu comecei a O meu trabalhar tá na com área delay? ambiental, tá, posso Pode continuar? Pode? continuar. Acho que ela Tá, vai escutar que beleza. tá com delay. Tá com delay, Carol. Manda pra- Pode seguir, pode seguir. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar na área ambiental, um Para pouco mim antes tá de normal, tô descobrir, ouvindo vocês bem. antes de entrar na área da agroecologia, eu trabalhava numa fábrica com auditoria ambiental, que era essa coisa da sustentabilidade ambiental. E eu vi, assim, que tinha muito greenwashing, tinha muito, né, que a gente chama de só vamos tapar o sol com a peneira. E que aquilo assim, não estava fazendo a diferença que eu procurava. E assim, quem entende já um pouquinho sobre o meio ambiente, a gente consegue verificar que essa questão da sustentabilidade ela não é muito efetiva no âmbito prático da coisa, porque senão a gente não teria chegado onde a gente chegou, Geral né? mesmo para moda, para mim que sou da área da moda também, é assim, bombou muito, né? Porque pega essa coisa da sustentabilidade, a moda sustentável. E aí, ao mesmo tempo que eu ia produzindo essa moda, eu falava, gente, mesmo assim que seja um tecido certificado e que mesmo, mas assim, eu não sei se realmente aquela tinta que está atingindo o tecido é 100% é 100% biodegradável e que se ela não vai contaminar, eu não sei se no processo da tecelagem, então passa por vários, até chegar a um produto, tem muita coisa lá atrás que a gente não enxerga, né? Que a Sim, gente não tá sabendo e às vezes não tem nem como certificar e verificar. E aí, como que dá para dizer? E o lixo que produz depois, com aquela roupa. Então, assim, eu comecei na prática mesmo, assim, no meu trabalho, perceber que se eu fosse querer, assim, era meio chato até falar sustentável, porque realmente não. Parece que é muito impossível, né? A conta não fecha. a conta Nunca não fecha, fecha. né? Exatamente. Assim, o ciclo de consumo que a gente tem, ele não tem como ser sustentável, porque é um sistema capitalista. Então você precisa vender muito para ter dinheiro. E assim, esse produto, ele vai chegar, as roupas, né? Ele vai, no caso que você deu de exemplo, ele vai chegar ali e assim, vai ter troca de coleção, ou mesmo que seja mais básico e a gente use por mais tempo, deveria usar por mais tempo, né? Vamos dizer, eu comprei uma camiseta básica de uma grande, né, de uma grande loja que tinha etiquetinha lá, ó, tecido sustentável. Só que assim, eu usei ela, sei lá, 2 meses e ela já tá toda laceada. Então, assim, tipo, ela não é sustentável, porque a qualidade dela, né, não é boa, e quem me garante que o processo produtivo lá atrás dele também é bom, né? Às vezes é só uma etiquetinha impressa lá. A gente não tem essa noção da cadeia. Isso vale para plástico, isso vale para a produção de alimentos também, porque tem muito descarte, muita perda no caminho, tem as embalagens. Então, a própria embalagem do plástico, né, que a gente hoje já
se levantou vários questionamentos sobre a indústria do plástico, que foi, né, tipo, inventaram que era reciclável para poder, não, é reciclável, então vamos usar a torta direita, né, então não tem limite. Então, eu acho que, assim, para algo ser realmente sustentável, ele teria que ter, assim, desde o início da cadeia até o final, ter uma logística reversa, aí sim, e principalmente, ser um produto que tenha usabilidade, assim, de muito tempo. Aí sim ele vai sustentável. São poucos, né, assim, que a gente pode hoje em dia falar que é. Então, assim, aí já saindo, né, assim, em termos de produtos, acho que a sustentabilidade vai nesse lugar. E aí hoje o que a gente está querendo colocar ela no lugar é esse sistema de regenerativo, né? Então não é sustentabilidade, é algo que promove a regeneração, porque a gente já está usando pra caramba, a gente já devastou muito, então a gente não pode tirar mais, a gente tem que repor isso, né? E aí é onde nesses sistemas regenerativos que daí entraria a agroecologia e a permacultura, né? A permacultura é basicamente um sistema da ciência que já está, assim, vamos dizer criado, né? Não tem dizer criado porque as tecnologias são muito antigas, mas assim, a nomenclatura apareceu na década de 70, né? Que significa agricultura permanente. Só que a permacultura não trata só da agricultura, mas também das relações humanas com o meio ambiente como um todo, né? Seja o ser humano com o ser humano, com a terra, com os alimentos, o lugar onde vive. Então, tem o tripé dele é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a distribuição dos excedentes. Então, também está trabalhando esse link do meio ambiente com o social e o econômico também, né? Porque você está produzindo mais, de forma mais justa. Então, aí que eu tenha mais, eu consigo fazer as movimentações, seja de venda, seja de troca, né? Então, legal. não tem. Muito legal. Você quer perguntar alguma coisa, Gabi? Então, a bioconstrução, por exemplo, ela é permacultura? É permacultura. Então, nessa questão das pessoas, né, da forma de interação com as pessoas, entra a bioconstrução. Porque a permacultura, ela fala que você tem que utilizar aquilo que você tem perto, né, ou que tem abundância no seu local. Então, se você, por exemplo, morasse num lugar onde tem muitas pedras, a sua casa seria construída com as pedras. Ah, se você E faz mora muito onde mais tem mais sentido, água. né? Faz todo o sentido. Bom, no sentido, não, E essa, tem bambu perto da cidade, então vou construir minha casa de bambu. Ah, tem mais árvore, tem mais terra, então eu vou utilizar a terra, vou utilizar a madeira. Então, assim, tipo, é utilizar o recurso que está mais próximo para não ter esse deslocamento, gasto de energia e gasto de dinheiro. Então, assim, tipo, quando eu vi isso, eu falei, cara, as soluções para a nossa sociedade, elas estão aí, tipo, tá escancarada, né? Por que a gente não usa isso? Por que não Por usa? quê? Por que não usa? E é algo que, assim, quem tinha parentes, assim, os mais antigos de roça, de interior, cara, a casa deles era construída assim, era taipa, era de barro, era de tijolo de barro, então, assim, era tudo feito na mão e com o que tinha, né? E aí, assim, e as casas duravam, assim, gerações, assim, tinham que fazer alguns ajustes e tal, mas era a casa que durava, né, por muito tempo. Então, assim, as soluções estão próximas, as soluções estão perto, então a gente teria só que resgatar isso e colocar em prática para resolver os problemas que a gente tem agora. Então, a compostagem, né, que, assim,
é um assunto que às vezes parece tão, nossa, né? Vamos reinventar a roda, mas, tipo, cara, a, a senhorinha que tinha galinha em casa, que pegava os restos de comida e alimentava o cachorro, alimentava a galinha, né? Gente, isso é compostagem. Aí você pega o adubo, o cocô da galinha e coloca na horta. Então, assim, tipo, esse é um ciclo sustentável, né? Porque tem um começo e tem um fim, que alimenta o início. Então, É só se integrar na natureza, né, Nath? exatamente, é uma integração com a natureza, onde você poupa recursos. Então, assim, a sua casa ela fica direcionada de forma que entra um vento, né, para ficar mais fresca no calor e mais quente no inverno. Então, assim, são conhecimentos tecnológicos que possivelmente a gente vai ter que colocar, assim, deveria colocar muito mais em prática, principalmente agora que a gente está, tentar, a ansiedade climática bate e a gente sabe que a gente tem que adaptar uma série de coisas para ter um futuro um pouco mais confortável, né? E eu acho que a permacultura tem muito disso que a gente pode e deve utilizar, não só na cidade, não só no rural, tá, gente, mas no urbano também, né? E É, aí, pode perguntar. não ia dizer assim, dentro disso que você está dizendo, né, Nath? Já dizia o mestre Krenak, né? O futuro é ancestral. Exatamente, o futuro é ancestral. Inclusive, até tô lendo ele também, porque é uma frase que fica batendo. E a gente tem que entender que é ancestral. É ancestral por conta dos povos tradicionais, das tecnologias ancestrais. Assim, a tecnologia ela é muito boa e vai ajudar a gente e ajuda a gente em muitas coisas, mas ela também segmentou o ser humano, né? Afastou a gente de muitas coisas que são importantes, né? É Trouxe, isso, Sim, isso eu aí. vejo que a tecnologia ela meio que separou a gente, tornou muito mais, tirou a gente do coletivo, do viver em coletivo, e uhum. que assim, as comunidades tradicionais todas promovem isso, do viver em coletivo, de fazer as coisas juntos, né? O É. sistema capitalista ele segmenta para aquela coisa do dividir para conquistar. Né? Sim. Então a gente divide as pessoas para que elas percam a Hoje força. em dia E eu acho que não é dá esse. nem para telefonar, as pessoas têm medo de falar no telefone, né? É uma loucura. Você vê que vem afastando tanto que a gente mal consegue falar com a pessoa na rua. E hoje em dia você só pode passar mensagem. Se você liga, a pessoa ainda fica ansioso porque não sabe mais se comunicar, pedir ajuda. As mães, né, também, mãe solo, a gente fica sozinha, aquela cena, né, das mães nos prédios, e você precisando de uma força, a outra também, mas nenhuma se comunica, e tá tudo dentro do mesmo prédio, ali, do mesmo quadrado, na mesma rua, né? Então, é um isolamento profundo, né? Que aí causa essa angústia, que aí corrobora com todas essas ansiedades que a gente, que a sociedade do cansaço, né? Mesmo que a gente vive, o distanciamento dos nossos ciclos internos, distanciamento dos ciclos naturais, né? Ali ao redor e essa sensação mesmo, né? De descolamento. Essa é a palavra É, mesmo assim, que eu estava buscando, esse descolamento, né? A gente, tipo, antigamente as mulheres faziam tudo juntas, né? Assim, tipo, tinham muitos movimentos juntos. Uhum. Então era muito mais fácil você criar vários filhos, porque os filhos se mesclavam, Sim. né? Estavam também todos juntos. O fazer no coletivo, cara, ele é, assim, rendia muito mais, Cantigas, né? Vai cantando, aí começam as as rimas, as cantigas. cantigas, as histórias, né? Uma contando para outra, dali que surge toda uma cultura, né? O nascimento de uma cultura Nossa, coletiva. nossa, eu sou apaixonada, né, por todas essas cantigas, assim, né, seja
da farinha, das mulheres que fazem farinha, das quebradeiras, né, de sementes, seja tudo que vai no tacho, né, também tudo que vai no tacho, tudo que vai no tear. Então, assim, porque precisava, né? Então, você vivia muitas pessoas, então vamos reunir a mulherada toda para poder fazer isso juntas. A gente entende que hoje os fluxos são muito diferentes, né? Assim, tem que trabalhar fora e tudo mais, mas para além do trabalhar fora, para além de gerar renda, né? A gente, o sonho da creche parental, né, que é dos pais que se ajudam, né, das mães que se ajudam, ou de interagir com outras crianças, de ter, né, então eu acho que assim, adaptação, a gente tem que fazer adaptações para o mundo moderno, né, mas que a gente se distanciou muito, isso é fácil. E aí, pode falar. Não, conclui. As quebradeiras de babaçu. É? Não, a Gia Claudina falou, né, das quebradeiras de babaçu, partilha de bem viver. Sim. Gi, Claudino, um beijo, minha querida. Me conta. Saudade. Você ia perguntar alguma coisa? Sim, eu ia perguntar, né, algumas das coisas que eu tinha pensado aqui, né, de passar com você, de saber um pouquinho. Uma delas também é como que acontecem os seus projetos com a Poliniza, né? Então, assim, a gente saber um pouquinho sobre a polinização, né? Que é de onde surgiu e, assim, seu primeiro projeto com meio ambiente, né? Com agroecologia, como educadora ambiental. Bom, a Poliniza, ela surgiu de um projeto que eu e o meu companheiro, a gente escreveu em 2017, que se chamava Planta Periferia. A gente realizou esse projeto quando a gente ainda morava em São Paulo, né? Hoje a gente mora no Vale do Ribeira, mas nós morávamos na periferia da Zona Leste, na cidade de Tiradentes. Uma região, assim, bem carente, bem periférica, assim, com muita família em situação de alta vulnerabilidade. E aí teve um edital da Prefeitura de São Paulo, que era para promover novas tecnologias e também que estivesse na parte ambiental, que pudesse também estar na área social e ambiental. E aí a gente, essa sacada de vamos trazer a permacultura para a periferia, né? Então, porque esse resgate de uma tecnologia, né? Que assim, até então é um resgate para nós, mas para aquela região seria bastante inovação. Então, esse projeto foi de capacitação para a comunidade. Desculpa, falhou. Era para capacitação da comunidade, seja em horta orgânica, né? Compostagem, a gente fez a captação de água de chuva com um armazenamento numa cisterna feita em bioconstrução. Que legal. Então, a ideia é que a gente fizesse, e fizemos, né, uma horta que fosse autossustentável. Então, assim, a captação da água de chuva ia alimentar a horta, até porque era uma cisterna de quase 10 mil litros, então ela tinha bastante, né, capacidade. A compostagem, a gente pegava resíduos de um hortifruti que era próximo também, então assim, tinha muita coisa que ia ser descartada, então a gente levava assim, tipo, semanalmente mais de 150 quilos de alimentos que iam ser jogados fora. Então, assim,
Aí, a partir daquilo também a gente fazia o reaproveitamento e reuso, porque tinha muita coisa que era aproveitável ainda. Então, a gente também trazia essa questão da reutilização, do reaproveitamento de alimentos. Então, também para a comunidade, a gente distribuía entre nós, distribuía para quem estivesse ali. E esse adubo a gente também colocava na horta. Então, a gente conseguia fazer esse ciclo sustentável girar. E aí, o que tinha da produção, a gente dividia entre as pessoas que trabalhavam lá. O excedente a gente vendia e aí partilhava, né, essa venda. Então, a gente conseguia seguir esse sistema permacultural, né? Então, o ciclo todo a gente conseguia fazer o início e chegar ao fim. E aí, assim, Durou quanto tempo, Nath? foi um ano. Um ano. Foi Muito bom. Um ano. Nossa, então em um ano deu para fazer tudo isso, né? Deu para fazer tudo É uma isso. coisa que a longo prazo ele realmente se sustenta, né? A longo prazo e consegue ir ficando mais abundante também, né? Se tiver mais tempo nessa persistência, esse ciclo em espiral para cima, Sim. né? É uma programação geométrica, porque assim, tipo, se tiver mais gente também, então assim, é uma espiral de abundância. Então, assim, não tem como, assim, não tem falhas, né? Então, assim, se você alimentar certinho, como você falou, ele só vai aumentando. Então, assim, foi muito interessante, foi muito bom, assim, pra gente também entender também as falhas, né, no sistema que a gente tem de hierarquia, e assim, aonde que as pessoas, assim, perdem o interesse pelo meio ambiente, perdem, assim, ter esse entendimento em todos os níveis, social e ambiental. Então foi bem importante, assim, pra gente. Em termos de projeto, né, esse foi o primeiro. Eu já tinha trabalhado antes com educação ambiental no SESC Itaquera, né, então meio que lá foi Abertura de portas, assim. Exatamente. Então lá foi onde eu também conheci meu marido, né, na época, né, eu conheci lá, e que ele também é educador e ele também trabalhava lá no SESC. Então aí a gente Trabalhar e o relacionamento, né? Construindo exatamente junto. foi construindo juntos, né, por união também de todos esses interesses, né, o meio ambiente, o social. Ô, Nath, Então, conta um pouco disso, assim, de trabalhar com seu companheiro, um pouco dos prós e contras, que é uma intensidade, né? sim, sim, ele assim é uma pessoa muito legal, assim, então nesse sentido assim eu tive muita sorte, muito paciente, né? Então, mas eu acho que assim, como qualquer relacionamento de trabalho, a gente tem as suas divergências. Então, eu acho que a diferença é que convivendo junto, morando na mesma casa, a gente tem que resolver os atritos de trabalho, né? Porque no trabalho, assim, se for um colega, você vai embora, Deus, Tchau, né? às 8 horas, cada um vai só para sua casa, tudo certo. E dentro de casa, não, né? Então a gente tem que ir aparando essas tarefas, mas no geral eu gosto muito, né, de ter esse trabalho com ele, porque a gente se complementa muito na criatividade. Então, aonde um às vezes tem essa dificuldade, aí o outro vai e complementa. Então, é muito legal essa sinergia. Então, ele é mais ele é mais da bioconstrução também, né? Então, assim, de um pegar mais pesado, e eu fico muito na parte
da criatividade também, das ideias, da arte, educação. Então, a gente meio que vai se... pacote ali, né? Exatamente. E aí, aí, quando a gente... Pode... Não, vai. E aí, quando eu engravidei, ele também, assim, foi super parceiro nesse sentido também. Eu te perguntar aqui da maternidade ainda, né? Que aí agrega o terceiro elemento. Sim, porque assim, Cíntia, tudo bom? A Cíntia do time Mata Atlântica, gente, uma pessoa também incrível também, que manda super bem no tudo que é a parte ambiental, incrível. Que legal. Não tô vendo ninguém que entra aqui. Para mim, congelou comentário, congelou pessoas, congelou tudo. Só tô vendo vocês. O meu ainda tá aparecendo. E, bom, voltando. Então, assim, quando eu fiquei grávida, né, o Yuri nasceu também, quando a gente estava finalizando o projeto do Planta Periferia, e assim, sempre a relação de muita parceria com ele. Então, assim, tanto nos cuidados com o nosso filho, quanto no trabalho. Então, rola essa sinergia. Então, no meu caso, assim, foi super... Tem um de ter um filho, né, como autônomo, acho que vocês também são, né? Então, a gente tem que equilibrar a balança entre o trabalho e o cuidado, mas eu acho que trabalhando com meu companheiro, a gente consegue equilibrar bem isso, porque daí a gente consegue dimensionar quando um sai para viajar, para trabalhar e o outro fica. Então a gente consegue colocar nessa balança, funciona bem assim. Muito bom. Carol, quer trazer alguma? Ixi, ficou mudo. Carol, a gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. Ô, Nath, não. Uma pergunta que eu ia te fazer, né? Que não... É como que a maternidade impactou o estilo de vida e se impactou também profissionalmente, né? Como que é para você, né? Aqui a Carol é mãe também, eu sou mãe, a gente sabe que muda tudo, né? Nath, para mim deu umas travadinhas aqui, aí eu perdi umas... Ai, teve um delay aqui. A Carol ia fazer alguma pergunta, mas eu não consegui ouvir. De novo, Carol, faz a pergunta. O chat está com muito delay. Tá. Pede para ela escrever. Oi, Dani, boa noite. Tá com muito atraso. O de todo mundo ou só o da Carol? Segue na pergunta da Gabi. Escreve. Tá. Vamos seguir então na pergunta da Gabi. Não, mudou muita coisa. Com certeza mudou muita coisa. Em termos de, acho que estilo de vida, a gente, assim, em termos de alimentação, eu vejo que a gente conseguiu manter, assim, a gente já procurava ter uma alimentação saudável, a gente manteve com o Yuri, acho que assim, pegou e só assim, deu um incentivo para a gente colocar isso mais em prática, né? Agora ele está um pouquinho maior, já está com 7, então já deu uma a gente já deu uma afrouxada nessa parte, assim, né? Mas eu vejo que, assim, antes, a gente tinha essa liberdade, assim, se precisasse ficar muito tempo fora, ficava, né? De fazer trabalhos mais longos. E hoje não, né? A gente tem que ter essa organização para poder
tá, um leva para escola, o outro não leva. Inclusive, teve um projeto que ele era muito bom na parte de agroecologia, e assim, eu me encaixava em diversos requisitos, e o salário era realmente muito bom, mas ele era híbrido, mas era muito tempo fora. Assim, eu tinha que ficar muito tempo fora. E aí, assim, tipo, eu não conseguiria por conta disso, porque tinha uma criança que dependia de mim, assim. E quando quem me passou a vaga e assim, tipo, me incentivou muito a fazer parte do processo seletivo, e aí eu falei, olha, eu não consigo, porque tem essa questão da maternidade. Por mais que eu tenha um companheiro que, assim, que apoia, que segura a barra, mas não, não teria como conciliar. E aí ela falou para mim assim, falou, olha, eu já mandei essa vaga para, acho que, sei lá, umas 5 mulheres e todas elas eram mães e todas elas disseram a mesma coisa. Olha, não consigo porque a demanda com meu filho exige que eu esteja mais presente e assim. Então, assim, influi, gente. Não tem como dizer que não impacta, porque impacta, né? Impacta. Ô, Nath, a próxima coisa que né, queria conversar com você um pouquinho também é como que você percebe as diferenças sendo mulher nesse movimento da agricultura, assim, do rural, né, de trabalhadores da terra, que a gente sabe que também tem um estigma muito forte de homem no trabalho braçal e que mulher não dá conta e que, né, ou então ignorar a presença feminina às vezes em algum ambiente. Você sentiu isso ou não? Foi de boa, né? Como que Olha, para mim, eu diretamente eu não senti muito, porque todas as vezes que eu trabalhei, né, com homens, nessa parte, a gente tinha meio que, assim, estava bem horizontal, né? Mas eu não via isso meu, não via, assim, na maioria dos casos. Então, de forma geral, as mulheres na agroecologia, as mulheres do campo, elas de fato enfrentam muito machismo, né? Porque, assim, vamos dizer, os mais antigos que estão no campo já têm uma mente mais conservadora, né? Já, assim, e aí essas mulheres, elas acabam indo para o campo trabalhar também para já ter mais autonomia. Então, aí, assim, o homem, ele vê que a mulher está ganhando o próprio dinheiro, que ela está mais independente, que ela está fazendo os movimentos sozinha. Então, assim, isso aí acaba potencializando essa atitude machista no campo, né? boicote, Então, assim, tem né? muitas mulheres, boicote mesmo, e assim, Boicote o interessante da agricultura, exatamente, mas o legal da agroecologia é que ela já promove esse trabalho no coletivo, esse fortalecimento coletivo entre as mulheres. Então, assim, quando a gente olha para os movimentos agroecológicos, a gente vê muita mulher junta trabalhando em associações. Então, assim, tem vídeos, tem muitos relatos do quanto é importante para elas estar nesse trabalho coletivo, por ser ouvida, porque em casa não é, né? Então, por mais que a gente sabe que tem, né, todo esse movimento de boicote, de machismo, pelo outro lado tem uma organização que está sendo muito forte das mulheres para poder se apoiar. E aí entra nessa questão do cuidado com as crianças, desse revezamento dos mutirões. Então, elas fazem muitos mutirões para trabalhar a terra das colegas. Então, e é isso que eu acho que é muito bonito. E aí o Assim, tipo, coletivo fortalece, não tem mais espaço para ficar, né? Mesmo que tente ali boicotar, existe toda uma barreira
natural do coletivo de mulheres, né, uma ali, que já passa a não permitir mais tantas. E aí o ao redor tem que se adaptar, né? Vai Exato. se acostumando com. Vai se acostumando, que nem na Associação de Agricultores da Zona Leste, que era a associação até que a gente participava e que a gente tem muitos contatos ainda, tem muita gente, assim, tipo, do coração mesmo, assim, que eu gosto muito. E se você for ver, a maior, assim, a liderança é feminina, a liderança hoje é feminina. A maior parte das agricultoras, assim, que encabeçam as hortas, assim, é tudo mulher, gente. Assim, elas até trabalham, algumas com os maridos. Mas, assim, quem se sobressai é a mulher ali. Muito bom. Então, cara, é muito legal. É muito legal. Muito legal. A gente Muito tem. bom. Então, assim, gente tem que, assim, eles, os homens, assim, que estão acompanhando, elas estão vendo que elas estão brilhando, estão vendo que é potência. Então, assim, eu acho que vai mudando um pouco. Claro, assim, tem muitas que têm histórico de violência doméstica e já passaram por muitas situações complicadas. Mas, assim, que hoje a gente vê que, assim, deram a volta e tornaram esse um símbolo de resiliência mesmo, sabe? E que esse trabalho no coletivo fez toda a diferença para esse fortalecimento. Muito bom. Muito bom ouvir. Dá Muito muita. legal. Inspira Muito muito legal mesmo. mesmo. É, Aproveita que sua internet tá boa, Carol, vai. bom, a gente está chegando no finalzinho, né? Que é a nossa. Então, eu ia falar, nós estamos chegando no finalzinho, né? Já nossa proposta que é de 1 hora, né? De duração da E nossa live. ainda tinha Eu acho que seria muitos legal a gente assuntos. deixar esses últimos 5 minutinhos aí finais para a Nath fazer as considerações finais dela, deixar os seus contatos, o contato do projeto, os contatos que ela quiser deixar aí para quem se interessar pelo trabalho, quem se interessar pelo projeto, poder acessá-los e fortalecer aí esse trabalho muito bacana e importante que vocês estão fazendo, Nath. Ai, gente, ai, assim, eu fico muito feliz mesmo, assim, de poder compartilhar a minha história, de poder compartilhar a história dessas mulheres, de, assim, mostrar que a gente tem solução, né, que a gente tem várias soluções para o que está acontecendo, ambientalmente falando, socialmente falando, politicamente falando, assim, está tudo ligado, né? Todas essas temáticas. A gente fala que a educação ambiental ela é interdisciplinar, né? Também porque ela abre um guarda-chuva muito grande. E que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, né, por aí. E que a gente falou, futuro ancestral, então essa galera tá fazendo esse resgate, essa reconexão com todos esses ensinamentos. Apesar de rolar essa ansiedade ambiental, que me dá um desespero, assim, muitas vezes, eu vejo a gente tem um potencial para mudar isso. Tem tantas boas iniciativas, tantos bons exemplos para a gente seguir. Então, Sim. assim, e que a gente precisa levar esses bons exemplos, essas boas técnicas para fora da nossa bolha. Porque quando a gente que se conhece, esse conhecimento chega, mas muitas vezes, para quem realmente está precisando, que sai, que está numa outra bolha, isso não chega. Né? A gente vê isso na parte política, pelas fake news, então, assim, o que realmente precisa chegar, não chega. Então, acho que o nosso trabalho também é muito importante que a gente consiga ampliar isso, né?
Então, pegar esses bons exemplos, pegar essas boas práticas e expandir. Expandir para além dos nossos conhecidos. E que daí sim, eu acho que juntando todos esses pontos, a gente vai conseguir, de fato, ter resultados muito mais potentes e, de fato, assim, que façam uma diferença por muito tempo. E Ai, Eu já vou dormir melhor. Eu acho que todo mundo que te escutou hoje aqui vai ter uma noite de sono mais esperançosa. que E bom, gente, ficou muito engajar mais feliz. E também, a né? gente, mudança na Acreditar, prática. colocar em Sim, prática as coisinhas ali do dia a dia, que é isso, né? Mesmo dentro da cidade, mesmo nesse cotidiano, né, que a gente está inserido hoje em dia, que é muito difícil às vezes escapar, existem meios de ir contra esse fluxo mesmo, né? Da gente ir no dia a dia se reorganizando. mas a gente fala na permacultura é o agir localmente e o pensar globalmente. Então, muita gente fazendo, assim, o que pode, aqui onde você está, e a gente vê os resultados de forma mais ampla. Ai, gratidão, Nath. é isso. Muito bom Muito bom. conversar com você um pouquinho mais hoje aqui e vai ficar para as próximas, porque ainda tinha assunto aí. Sim, tinha. Ainda tem. Tamo junto. Ainda Ainda tem, temos. tem. E obrigada, gente, todo mundo Beijo. que veio, que Obrigada, esteve até Nath. aqui. Valeu e tamo junto.